Quando falamos na Pérsia, automaticamente pensamos no seu maior rei, Xerxes. Diante do seu comando, o império teve bastante inimigos como o Egito, a Babilônia, entre outros povos. Para que fosse possível lutar, os impérios precisavam fazer alianças. As alianças eram criadas para acabar com os adversários em comum, e justamente pelo reino Aquemênida ter vários opositores, criou-se algumas uniões para que fosse possível derrotar o império. Xerxes era bem casca-grossa, não acham? No vídeo de hoje, vamos entender por que ele era tão odiado e seu reino temido pelos inimigos. Antes, já se inscreve no canal, deixe seu like. Agora, vamos ao vídeo. A ascensão. Temos poucas informações sobre a história de Xerxes antes do trono. Pelo pouco que se sabe, era filho do rei Dário e neto de Ciro o Grande. Além disso, Xerxes precisou disputar o trono com seu irmão mais velho. Apesar do primogênito ter direito ao trono, ele era filho de uma concubina, enquanto Xerxes tinha seu avô, que significava diante da nobreza um maior prestígio. Por causa disso, seu pai decidiu conceder a sucessão do trono para Xerxes e seu irmão aceitou sua decisão, mas não era a sua vontade. Na época, esse tipo de situação era resolvida de maneira bem menos pacífica. Isso causou bastante conflitos dentro da família. A família. Xerxes casou e teve 3 filhos e 2 filhas. Dário, uma homenagem a seu pai, Artaxerxes, Estapes, Rodogine e Amites. Ele casou com Amétris, que por muitos era considerada uma mulher muito inteligente, vingativa e bastante ciumenta. Era filha do sátrapa, que governava a região de Lídia. Além disso, também era muito boa em negociações. Xerxes teve relacionamentos extraconjugais com amantes desconhecidas e teve alguns filhos fora do casamento. As revoltas. Logo após a morte de seu pai, por volta do ano 486 a.C., Xerxes enfrentou bastante problemas. Quando seu pai foi derrotado na guerra contra os gregos, causou uma redução significativa em muitos de seus recursos. O Império Aquemênida estava prejudicado nas finanças e no exército. Devido a isso, ocorreram algumas revoltas contra o governo. A primeira aconteceu logo que foi coroado. Eclodiu no Egito e foi bem reprimida pelo sátrapa Meneses, que também era irmão mais novo do rei. A segunda veio da Babilônia e aconteceu ao mesmo tempo que no Egito, por volta de 485 a.C. Na Babilônia, a repressão veio pelas mãos do próprio Xerxes, que, como forma de punição, tomou a estátua de ouro que, segundo a religião do povo babilônico, só poderia ser tocada pelo rei legítimo da Babilônia. Esse ato do rei era considerado profanação e isso levou a um confronto com o líder babilônico, líder ao qual Xerxes executou e baixou a posição da Babilônia para a sátrapia. Isso fez com que Xerxes fosse o governante principal do império, o que levou a mais uma rebelião e foi altamente reprimida pelas autoridades dele. Apesar disso, Xerxes não é mencionado nas escrituras sagradas como rei da Babilônia. A conquista da Grécia. Como falamos por aqui, o pai de Xerxes não saiu vitorioso do primeiro confronto com a Grécia. Pelo contrário, seu império foi bastante afetado por isso. A Guerra Greco-Persas também era conhecida como Guerra Médica. Não satisfeito com a derrota no primeiro confronto, Madônio, o primo de Xerxes, convenceu o rei a buscar a conquista da Grécia, assim como seu pai desejava. A derrota fez com que seus súditos acreditassem que o império não era tão forte. Xerxes não cometeria os mesmos erros de seu pai. O rei inicialmente usou estratégias políticas utilizando de alianças com o rei de Cartago, tendo apoio inclusive dos gregos sicilianos e alguns líderes também, os tessálios e macedônios de Argos, por exemplo. Após essas alianças, Xerxes convocou uma tropa significativa de seus vassalos e um exército muito poderoso. O primeiro confronto aconteceu no ano de 480 a.C., conhecida como a Batalha de Termópilas, um lugar bem estreito e que, segundo Heródoto,
é uma área com fontes termais. Durou 7 dias, choveu bastante durante 4 dias e por isso foi um combate enlameado que terminou com a vitória dos persas sobre os gregos. Terminou assim porque eles estavam em um número bem maior de tropas. Posteriormente, iria ocorrer outra batalha e desta vez por meios marítimos. O irmão do rei liderou as tropas junto à rainha Artemísia e enfrentaram o general ateniense Temístocles, e a batalha também contou com um tempo ruim. Os gregos tinham mais ou menos 270 navios e precisariam enfrentar cerca de 800 navios persas. O confronto teve duração de 3 dias e teoricamente teve uma vitória grega do ponto de vista estratégico, pois perderam 100 navios enquanto os persas saíram com uma perda de 300. A batalha ocorreu na ilha de Eubéia. Apesar de considerar os gregos vitoriosos no confronto, na prática os persas ainda dominavam os espaços. A frota grega atacou os persas de surpresa, mas não foi tão bem executado porque quando souberam do ataque os persas controlaram o cabo, forçando os gregos a se retirarem para o Golfo Sarônico. Os dois lados se preparavam da maneira que podiam, e isso incluiu um conselho de guerra realizado pelo rei Xerxes. A rainha Amétris tentava convencer o rei a esperar a rendição dos gregos, porque acreditava ser um risco dispensável. Conselho esse totalmente ignorado pelo rei e seu general Mardônio. Xerxes queria correr para a batalha, pois sabia que seu inimigo estava planejando fugir da ilha e reabastecer suas tropas. A Liga decidiu que sua força de combate deveria ser os espartanos, pois eram guerreiros melhores. Uma estratégia arriscada porque eles não tinham experiências marítimas, porém acabou dando certo por causa da sede de vingança dos espartanos. Na Batalha de Termópilas, o rei Leônidas de Esparta foi morto pelos persas. Os espartanos destruíram vários navios persas, cerca de 200, e perderam somente 40 navios, o que significou a retirada de Xerxes da Grécia. Por volta de 479 a.C., Xerxes ordenou um novo avanço até a Grécia. Liderados novamente por Mardônio, enfrentou um exército grego com cerca de 38 mil soldados, enquanto suas tropas chegavam a 75 mil. Houve uma dança das cadeiras para saber quem iniciaria o confronto, levando Mardônio a perseguir tropas gregas, mas ele foi pego em uma emboscada, desencadeando vários confrontos que levaram à sua morte. Isso resultou na derrota persa. Persépolis. Persépolis era a nova capital aquemênida. Sua construção teve início no reinado de Dário, pai de Xerxes, mas precisou ser interrompida graças à derrota para os gregos. A segunda etapa da construção foi supervisionada pelo próprio Xerxes. A cidade teria 4 construções. A primeira era uma grande sala com telhado sustentado por 4 colunas de pedra e tinha um formato de sino. A segunda, a padana, ou sala de audiência do rei, era maior e contava com 36 colunas, jardim e um local privado para o rei. O terceiro, o Palácio das 100 Colunas, que era a sala do trono e a Assembleia Geral. E por último, o portão da cidade. A briga. A gente já viu como Xerxes adorava conquistar territórios e colocar moral em todo lugar que pisava, mas nem todas as revoltas contra Xerxes eram sobre questões do reino e territórios. O rei tentou seduzir sua própria cunhada e foi rejeitado por ela. Arrumou um casamento entre sua sobrinha e seu filho Dário. Após a cerimônia, Xerxes insistiu em atrair sua sobrinha e agora nora, que acabou cedendo às investidas de seu tio e rei persa. Os dois se encontraram várias vezes e em um desses encontros, Xerxes lhe disse que daria qualquer coisa que ela desejasse. A jovem então lhe pediu o manto que sempre estava com ele quando ia ao seu encontro. O rei implorou para que ela escolhesse outra coisa, oferecendo até seus exércitos e cidades, mas ela não trocou de ideia e o rei precisou entregar o manto para que sua palavra fosse mantida.
O problema na escolha da jovem aconteceu porque o manto foi um presente da rainha Metris. A rainha, quando soube do acontecido, ficou furiosa e decidiu se vingar. A vingança foi direcionada à mãe da jovem, ao qual ela considerava a maior instigadora da relação. A esposa do rei esperou até o aniversário dele, que tinha como tradição conceder o desejo de seus convidados, e pediu para que seu marido torturasse e matasse a mãe de sua amante. A intenção da rainha era o fim do adultério e a vingança. Xerxes cumpriu com sua palavra e, como compreensão, deu a mão de uma de suas filhas ao seu irmão mais novo que, sem saber que sua mulher havia sido assassinada, rejeitou a oferta. Assim que chegou em casa e viu a cena de sua mulher morta, ele ficou furioso e decidiu se vingar de Xerxes. Assim começou uma revolta contra o rei que teve apoio de vários povos. Xerxes enviou tropas para destruir os rebeldes, executou seu irmão e todos os seus filhos. Cruel, não é? O rei era bem impiedoso, não acham? Várias outras histórias continuam contando sobre a maldade de Xerxes, mas qual a sua opinião sobre as decisões do rei persa? Conta pra gente nos comentários e compartilha com os amigos para que eles também saibam dessa crueldade toda. E não esqueça de deixar o like para que o canal chegue para várias outras pessoas.